Pai, eu agradeço pela vida e pela essência que eu herdei de você. Ela é o alicerce da mulher que hoje sou e que despertei e ajuda a outras pessoas a despertarem também. A sua história em mim agora é feita de luz e de clareza. No momento em que falei das difamações feitas pela minha mãe, à figura do meu pai, e isso ela disseminava para as pessoas, tanto da família como amigos, em que criava um fio de extensão dela para a ponto de ter várias pessoas de diversos vínculos, tanto familiares como externos, aonde validasse tudo que ela tramou, tudo que ela inventou. Né? Essa questão do narcisista fazer essa difamação, ele vem com essa mentira para fazer com que ele mesmo acredite na mentira dele e as pessoas validem isso, né? E aí tem aquele efeito de espelho. Ela fala uma coisa, acredita nisso, as outras pessoas também falam, isso passa a ser uma verdade absoluta, né? Isso no papel de filha, de a criança ali que está ouvindo tudo aquilo, ela acaba tendo alguns desdobramentos negativos no decorrer da vida, né? No caso, nessa questão de invalidação, de inferioridade, de insegurança, as pessoas difamam e falam do seu pai ou da sua figura de referência, desumanizando aquilo, né? Chamando-o em termos, é, no caso ali, racistas, né? Então, descaracteriza a humanidade dele, chamando ele de macaco, de negro sem vergonha, de outros termos horríveis, né? E absurdos, inaceitáveis que uma pessoa faz da outra. Então, a partir do momento que aquela criança ouve aquilo do pai, quer dizer, uma parte dela traz um quê de vergonha, de inferioridade. A criança passa a não honrar aquilo, mesmo que inconsciente, aquilo que o pai dela trouxe, o enredo, a linhagem familiar, a linhagem do pai. E isso, o pai na visão sistêmica é aquele que coloca o filho para frente, que apresenta o mundo, que desbrava, é aquele que empurra para a vida. E aí você tem uma desconexão com essa figura masculina e uma desconexão com essa linhagem, e você passa a ter, como eu disse, a sensação de inferioridade, a vergonha, sem saber nem da onde que vem essa vergonha, porque ridicularizaram a sua linhagem paterna. E aí essa força fica enfraquecida, e aí você não tem esse ir para a vida, né? Você fica parada no tempo, né? Em diversos setores. E aí, e aí vem com a questão de desconexão com a figura masculina em relacionamentos. Aí acontece em diversas situações, aí você fica. E uma delas você fica na tentativa inconsciente de salvar a figura masculina que estiver com você. Você passa a também não ter credibilidade, não dar credibilidade, na verdade, para essas figuras. Mesmo querendo, conscientemente, às vezes você quer ter um relacionamento e aí você fica sempre na insegurança. É, e aí você não sabe de onde que vem essa insegurança, isso fica uma coisa totalmente escura, você não sabe de onde. Você fica no escuro, você não sabe o que está acontecendo. E aí você projeta na outra pessoa, muitas vezes, o que está em você. E você nem sabe o que está em você, e aí você está apontando o dedo para as outras pessoas
que estão do seu lado, nos seus relacionamentos, o não merecimento no trabalho, no ganhar dinheiro, o não merecimento de um amor de verdade, a pessoa que te respeita. Você causa algumas situações onde você não quer ser vista. Você fala que sim, eu não gosto, eu sou tímida, sou retraída, eu prefiro ficar aqui nos bastidores, não quero ficar exposta. Mas aí são todas aquelas mentirinhas que você conta para si mesmo. E você nem sabe de onde elas estão vindo. Esses atos criminais cometidos pela minha mãe, pela família dela, olhando para a criança que está ouvindo aquilo, para o adolescente, para o adulto que ela se tornaria, cria-se um cenário de dois polos. Ou você tem uma baixa autoestima, que você sempre fica buscando a aprovação do outro para as coisas que você faz, para as coisas que você fala, para o que você é. Isso é uma coisa que machuca tanto, dói tanto, porque você nunca estará satisfeita e sempre estará à mercê da opinião alheia. E quando não causa isso, você vive uma personagem de autossuficiência. Quer dizer, eu sempre sou a melhor, eu confio apenas em mim mesma para resolver tal coisa. Você não está aberta para receber alguma ajuda, alguma opinião que possa saudável, que possa te ajudar. Você sempre se acha autossuficiente. Uma pessoa que nunca precisa dos outros por nunca confiar nas pessoas. Achar que só você que faz o que faz corretamente do seu ponto de vista. E também não é saudável isso. Você acaba ferindo a si mesma, não se permitindo vivenciar tantas coisas boas e fere muitas vezes as outras pessoas ao redor. E nesse caso, eu vivi os dois polos, misturados muitas vezes, ou em algumas situações eu tinha o aspecto da coitadinha, da baixa autoestima, e o outro falar, não, eu quero fazer sozinha, não, eu quero provar para sei lá quem, que a gente sempre quer provar para outras pessoas, não querem, que é o erro que nós temos sempre, de provar algo que para as outras pessoas que nós somos, que nós podemos, que nós somos isso, aquilo, que eu sou capaz. Neste momento, essa questão de provar que eu sou capaz não estava no modo saudável. Então eu vivi muito isso. Às vezes eu estava com uma baixa autoestima, assim, que parecia que eu estava no fundo do poço e que eu não era boa para nada, que eu era ruim e que as coisas boas do todo não chegavam até mim, que sempre chegavam coisas boas para outras pessoas, mas para mim não. As pessoas conseguiam ser felizes e eu não. E ficava nessa questão de comparação. Sempre que tinha alguma coisa que eu queria, eu falava, ai, não, mas outra pessoa é mais bonita, mas a outra pessoa estudou mais, a outra pessoa tem mais capacidade, olha como é que ela se porta, ela tem um jeito mais pra frente, eu fico mais recatada, retraída, as pessoas me rotulavam tanto que aí eu passei a acreditar e eu mesma me rotulava. Era uma dor que eu tinha irreparável e que muitas vezes eu nem sabia do porquê que eu tava, de repente eu me sentia um pouco melhor e aí outro dia eu tava péssima, parecia que nada fazia sentido pra mim, a vida não fazia sentido e eu vivia no inferno quando eu morava com os meus pais e aquilo pra mim era uma ferida que nunca parava de sangrar, né? Porque você quando convive com um narcisista, sua ferida não para.
E se a pessoa está percebendo que você está se recuperando, tentando fechar um pouquinho, ela vai lá e pega uma adaga e sai rasgando mais um pouquinho para você não parar. Isso, gente, eu tô falando de um modo geral, porque isso se espelha dentro de casa, isso se espelha com você mesmo, isso se espelha no seu trabalho. Eu fiquei muito perdida em muitas situações de trabalho e profissão, em não saber para onde eu vou, e não reconhecer os meus talentos, não reconhecer minhas qualidades. Sua mãe, especialmente, que é o seu primeiro amor, que você nunca duvida que minta pra você em algum momento. Isso eu tô falando da criança, tá, gente? Você não vai deixar de acreditar na sua mãe. Então, todas aquelas coisas que ela falou de você, do seu pai, traz como uma, uma questão de não merecimento futuramente. Aliás, a partir dele mesmo, mas num futuro próximo, aquilo ali cai como uma tempestade invisível. E por que não merecimento? Porque você, a sua linhagem paterna, ou se fosse o inverso, né? Mas uma das suas linhagens está sendo criticada, desvalorizada, fala assim, aquilo ali não tem valor, né? Fere o caráter da sua família, uma parte sua também, porque você é feito de pai e mãe, então uma parte sua também ali é defeituosa. É uma coisa esquisita. Não merece, é algo que se deve jogar no lixo, não tem valor. Então, isso se desdobra ferozmente na vida da pessoa. Quantas vezes eu não me relacionei com pessoas tóxicas? Também, muito também pela construção de amor tóxico que eu aprendi com a minha mãe narcisista. Mas, por outro lado, olha o que ela vinha reforçando em mim sobre essas críticas, essas difamações, né, relacionadas ao meu pai. Quantas vezes eu trabalhava e o dinheiro parece que não ficava comigo. Ele escorria, às vezes eu não sabia nem dizer para vocês, assim, alguém me perguntasse, mas como é que seu dinheiro foi? Acabou, o dinheiro não prospera, porque você não se sente próspero, não se sente merecedor. Então, por mais que você trabalhe uma coisa que você gosta, no caso, eu trabalhei algumas vezes com o que eu gostava, mas eu sempre ficava meio perdida, porque nessa indefinição da vida, porque a figura do pai, ela traz essa definição, essa segurança, é a segurança de ir para o mundo, a segurança em si mesmo, sabe? E aí eu gostava muitas vezes do que eu fazia, e aí ganhava um dinheiro feliz, mas ele não prosperava, ele escorria pelos dedos, que eu não sei dizer onde é que esse dinheiro, onde é que eu gastava esse dinheiro, que parecia que nunca rendia. E tantas outras vezes eu trabalhei com coisas que eu falei, meu Deus, eu tô aqui por sobrevivência, porque eu não gosto disso aqui, que coisa horrível. E meio que aceitava, querendo ou não, aceitava porque eu falava, acho que é assim mesmo. E não era. Como que você, se você não se sente lá no seu inconsciente que você não é merecedora, você sente que você não é merecedora de coisas felizes, de prosperidade, de abundância, o dinheiro ele não fica com você, ele não chega, e quando chega ele chega com dificuldade e vai embora muito rápido. E aí você vem naquela autossabotagem dizendo, e aí responde as crenças limitantes que te colocam também, né? Ah, dinheiro que vem fácil, vai fácil, dinheiro, quem tem dinheiro é ruim, é uma pessoa má, as pessoas ricas não são felizes, e todas aquelas frases e ditados populares que as pessoas compram como verdade e aí vão replicando de geração em geração. Gente, e eu encerro esse relato honrando a minha linhagem paterna. E ao meu pai eu agradeço pela força, pela dignidade, pelo caráter, pela beleza
que me trouxe até aqui. E eu digo que eles tentaram rotular o seu caráter, a sua cor, mas o que revelaram ali era apenas a própria sombra deles. Hoje eu resgato o prestígio e a soberania, Pai, que veio da sua essência. E eu digo que eu sou a continuidade de tudo isso que você é, de toda essa grandeza que você é. Eu honro com todo o meu amor a sua linhagem.